Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Boa noite, graça e paz a todos. Graça e paz a todos. Começando nossa 8ª aula de introdução do Antigo Testamento, vamos dar sequência aqui ao nosso material e hoje nós estaremos começando o livro de Números e pretendo terminar Números e Deuteronômio. E se der tempo, a gente inicia no período das conquistas, que também é aquela parte de Josué em diante. A gente vai começar os livros históricos. Tá bom, meus irmãos? Queria fazer uma pergunta para os meus irmãos, antes de começarmos. Qual dos 4 livros, ou melhor, dos 5 livros de Moisés, vocês mais gostam? Do Pentateuco? Qual dos 5 livros? Eu gosto muito de Deuteronômio. Pastor Johnny, irmão Júnior? Eu tenho receio de falar de um apenas, porque realmente eu tenho um apreço assim, absurdo por Gênesis, por conta das origens, e Deuteronômio, por conta das repetições. Mexe muito comigo. Eu gosto de Gênesis e Êxodo. Joia. E eu, particularmente, eu gosto demais de Gênesis e Êxodo ali, inclusive até o capítulo 20, para mim, essa sequência, ela, para mim, é fantástica. Gosto muito de Levítico, gosto muito de Números, Deuteronômio, mas Gênesis, para mim, é praticamente um livro incansável. Interessante, né? Cada um tem uma predileção, né? E, de fato, amo as 3 biografias, Abraão, José e Moisés. Mas, entre as 3, a que mais me apaixona é a biografia de José. Não sei se, talvez, todos os dilemas que ele passa, os desafios, a maneira que Deus o preserva e o conduz. Então, né, cada um tem... Você vê, a palavra de Deus, ela é fantástica em todos os quesitos. Mas sempre um livro ou outro sempre vai ter um brilho, alguma pessoa vai destacar para a gente vai ter mais lições, vai ser mais ministrados por Deus. E isso faz parte, é assim mesmo, né? Então, tá bom, meus irmãos? Só fiz questão de perguntar. Quero ler aqui, como é de costume, Números capítulo 6, versículos de número 22 ao 27. Números capítulo 6, versículo 22 ao 27. Hoje a gente vai estar aqui entrando no livro de Números. E o livro de Números é um livro muito interessante. A gente vai trabalhar bastante sobre esse assunto. E é um material muito rico, esse material, porque percebam uma coisa, irmãos, todo Pentateuco, ele é sequencial. Quando nós temos aquela ideia de que foi Moisés que escreveu, e é o que eu acredito, você nota que há uma construção, há um desenvolvimento entre um livro e o outro. A única diferença foi o livro de Levítico, que, por sinal, gastamos a aula passada toda. Eu achei que ia ser bem rapidinho o Levítico, mas, de fato, ele é um livro um pouco mais complicado. A única diferença é porque é como se Levítico não tivesse diante de um roteiro cronológico. É como se, em algum momento no deserto, Deus desse para Moisés e ele passasse aquelas instruções. Mas os outros livros, e aqui a gente vai ver em Número e Deuteronômio, eles sempre vão dar um destaque para a cronologia. Em algum aspecto. Vão falar de algum momento, vão falar de algum território, de alguma geografia, de algum lugar, de algumas batalhas. E, como eu disse, o único diferente de todos é o livro de Levítico. Mas é porque nós tratamos muito bem na aula passada, porque é um livro, de fato, que tem aquele aspecto
de ser um livro normativo, um livro legal, e não um livro cronológico. Ele é um livro que os tópicos, as doutrinas, elas são importantes, então foi como se Deus dissesse, olha, eu quero que vocês me cultuem dessa forma. E agora a gente vai trabalhar no livro de Números, e o livro de Números também, ele também faz menção às tribos dos sacerdotes. Faz aquela distinção entre os levitas e os sacerdotes. Assim como também o livro de Números, ele tem algumas características bem peculiares. A questão do recenseamento, por essa razão recebe o título de Números, no caso, para nós. Os judeus não chamam de número. Para os judeus, o livro de Números seria os primeiros versículos, como nós já falamos, que eles pegam as primeiras palavras do livro e dão como título. Então é no deserto. Olha que interessante. Na perspectiva de quem viveu no deserto, para eles é mais importante o deserto do que a cronologia. Tudo é importante. Mas o povo de Deus, principalmente os judeus e os seus ancestrais, foram eles que peregrinaram no deserto. E o título no deserto, ou deserto, é muito mais relevante para eles. Já para o povo da Septuaginta, que é aquela versão grega, depois de muitos séculos, e para uma correspondência mais latina, talvez para nós no Ocidente, Números tem uma correspondência mais significativa, porque é um livro que vai tratar muito da cronologia, da quantidade de homens, soldados, aqueles que morreram no deserto, de uma nova geração que entra em Canaã. Então, essas contagens vão estar em destaque. Mas é por quê? Porque nós não somos judeus e nós também não passamos pelo deserto. Então, é bem interessante essa questão do nome, né? Que se conserva e que alguns vão preservar. E, no caso aqui, os judeus vão dar esse destaque para o deserto. Mas agora eu queria ler esse texto. Irmão Júnior, pode ler para nós? Números 6, do 22 ao 27. A bênção sacerdotal. Números 6, 22 ao 27. E ele falou, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém. Obrigado, meu irmão. Aqui, Deus usando Moisés para que Moisés falasse algo a Arão, para que Arão, como sumo sacerdote, abençoasse a toda a nação de Israel. Aqui, como o título traz para nós, na maioria das versões, é a bênção sacerdotal. Então vamos lá, meus irmãos, que Deus nos abençoe e que o Senhor seja conosco, hoje e sempre, assim como que Ele seja com a nossa casa, com a nossa igreja, e onde nós formos, que essa bênção do Todo-Poderoso, do Eterno, repouse sobre nós. Amém? Vamos lá para os nossos slides, meus irmãos. Eu vou tentar correr, tá bom? Números. Aqui é a palavra no hebraico e aqui é o significado, no deserto.
E aqui já seria no grego, pela versão dos 70, que tem a ver com contagem em números. O nome em português é uma referência aos 2 censos dos israelitas citados no texto. Vamos lá, leia para nós, pastor Johnny, por gentileza, cenário histórico. Pois não. Autor Moisés, data em que foi escrito, concluído em 1405 a.C., o período abrangente de 1444 a 1405 a.C., local no deserto, o versículo-chave, número 9:23, segundo o mandamento do Senhor, segundo a ordem do Senhor. Palavra-chave, fidelidade. Personagens principais, Moisés, Arão, Miriam, os espias, a mulher de Moisés, Balaão, levitas e os sacerdotes. O livro Número narra... Pois não. O livro Número narra o que sucedeu ao povo de Israel em sua jornada, desde a saída do Sinai até a Terra Prometida. Maravilha. Ou seja, como diz aqui essa última frase, o livro, ele vai ser a síntese do quê? Desde o Sinai até próximo à entrada do povo de Deus à Palestina, a Terra Prometida. Hoje, Palestina, naqueles dias, como já falamos, Canaã. Então, naquele momento em que eles estão ali nas colinas de Moabe, retrata esse pedaço. É claro que o foco não é a cronologia propriamente dito, mas ele vai retratar. E um assunto muito interessante aqui é esse período de abrangência. Olha que interessante. Nós vemos que é por volta de 38 a 39 anos. Ou seja, vai registrar a história de 38 anos. Quando nós começamos a ler o livro de Números, nós notamos essas características logo no início. Então, faz um destaque a essa questão importante. Isso é muito relevante. Quando nós pegamos, por exemplo, o livro de Levítico, não tem essa questão, quanto tempo é registrado no livro de Levítico. Pelo menos não é o destaque, não tem esse destaque. Já que no livro de Números há um destaque sobre a autoria de Moisés, há um destaque partindo do pressuposto, né, da saída do Êxodo. Então a gente tem uma ideia, né, a data em que ele foi escrito. Deduzimos que se ele está se tratando desse período é porque ele foi escrito possivelmente mais para o final. Ou ele foi escrito aos poucos e concluído no final. Porque se ele está registrando 38 a 39 anos, ele não é um livro profético, como, por exemplo, Daniel, que está falando de algo que vai acontecer. Ele está registrando a sua história. Estão compreendendo? Então, possivelmente, logo no finalzinho da caminhada deles, Moisés recebe esse livro, Moisés escreve e passa para o seu povo. Tudo bem até aí? Graça e paz, irmã Cleusa. Bom, que bom que a irmã conseguiu entrar. Então, tudo bem até aí? Tranquilo? Tudo bem. Um detalhe muito interessante, irmãos, que eu aprendi com a professora Márcia. A professora Márcia, no material dela, lá na página do YouTube, realmente o material dela é muito bom, o conteúdo dela é muito excelente. Eu dei alguns vídeos para vocês como tarefa, 4 vídeos de uma forma especial, mas ela é uma professora assim, de uma envergadura muito grande. E ela aborda coisas bem interessantes sobre números, por exemplo, descobertas arqueológicas que eu não sabia, que vão tratar, por exemplo, da história de Balaão. Olha que interessante. A história de Balaão. E é um achado arqueológico que comprova que Balaão existiu naquela cultura. Ou seja, isso ratifica as escrituras. E olha que interessante, ela não fez menção na aula dela, mas uma história que está envolvida aqui em Números
é aquela história de Balaão, como a gente vê aqui, que são vários personagens, como a gente acabou de ver, né? Temos, dentre os personagens, o próprio Moisés, Arão, Miriam, a esposa de Moisés, Balaão, os levitas e os sacerdotes. Por que eu quero destacar aqui agora Balaão? Porque lembra que tem um animal que faz alguma coisa aqui? Ora, poderíamos dizer que Balaão foi criação humana, ou que foi um mito. Ora, mas segundo alguns achados arqueológicos, comprovam a existência de Balaão. E se isso ratifica as Escrituras, logo que as Escrituras também falam sobre ele ter sido um profeta corrupto, e ele também ser alguém que, no momento em que ele está indo para tentar amaldiçoar Israel porque não consegue, quem é que fala com ele? A mula, né? Aquele milagre. Então, percebam que assim como nós devemos estudar com a mente, com a consciência, examinar, deixar com que a história, a arqueologia valide algumas coisas que particularmente acreditamos, nós não precisamos forçar, mas ao mesmo tempo, irmãos, a gente não pode perder de vista a dimensão da fé. A gente não pode perder de vista o milagre, o atuar de Deus na história. Porque, afinal de contas, seguir a Deus só o fazemos com êxito por meio da fé. Então, é interessante, né, essa citação. E também a professora Márcia, fazendo questões, um comentário nos seus estudos, né, ela falou algo muito interessante que eu achei, que eu não sabia. A professora Márcia Zollner, ela fala o seguinte, que em alguns momentos o livro de Números é escrito na terceira pessoa. Então dá uma ideia que Moisés teve ali um coautor com ele, alguém escrevendo junto com ele. Eu sei que não é muito comum no Pentateuco isso, e também não é tão comum na Bíblia, mas isso acontece muitas vezes, um autor das Escrituras falar sobre ele como se não fosse ele. Nós vemos isso com o apóstolo João, quando ele está falando sobre o discípulo a quem Jesus amava. Podem ver que João, quando ele registra a ceia, e registra aquele momento tão lindo da Santa Ceia, onde Pedro está ali conversando com Jesus, e ele está reclinado sobre o peito de Jesus, o diálogo que João não coloca como se fosse ele só fala o discípulo a quem Jesus amava, dando uma ideia de alguém, mas ele é o escritor. Então, esse tipo de inclusão, você citando algo como se fosse na terceira pessoa, não é muito comum. E aqui Moisés, ou ele fez de propósito, ou quem sabe foi possivelmente uma cópia. Ela até comenta sobre isso, de algum copista que fez uma citação e se manteve isso. Ou, quem sabe, eu deduzo, o próprio Josué, que também era o auxiliar de Moisés, em alguns momentos, tanto de Números quanto de Deuteronômio, principalmente quando se trata da morte. Como que Moisés vai registrar sua própria morte? Logo, foi quem? Um sacerdote. Ou foi o sumo sacerdote, que vivia naqueles dias, e ele escreve em nome de Moisés, ou o próprio Josué, que era o líder que recebe a liderança da tribo de Israel. Então, isso fica como uma menção. Tá bom, meus irmãos? Até aí? Tudo bem? Tranquilo? Só um adendo. Os liberais usam esse argumento da terceira pessoa, a teoria da documental, para negar a autoria de Moisés. Exato. Obrigado pela citação, Júnior. Exatamente. Agora, irmãos, como eu disse, eu acabei de dar uma prova, que é João. Outra prova é o próprio Paulo, quando ele fala daquele que ele conhecia, que foi até o terceiro céu, e depois ele mesmo mostra. Ou seja, sim, isso não é uma coisa atípica. Vamos dar um exemplo, irmãos. Tem vezes que nós, como pastores, estamos dando um testemunho
em algum momento nós não sentimos muito a vontade de dizer que aquela pessoa do testemunho somos nós. Verdade. Exatamente. Isso acontece. Porque o importante é você destacar Deus e não quem faz. Agora, é claro, Moisés não era um hábito de Moisés. Mas, assim, são comentários muito pertinentes e eu achei oportuno de fazê-lo agora, tá bom? Então, irmãos, agora olha que interessante, o período, né? O período da escrita e o local foi no deserto. O livro do Robert Lee, ele comenta uma coisa, que a palavra-chave é serviço, trabalho, guerra e jornada. Aqui a palavra-chave do nosso livro-texto é fidelidade. Então, cada pessoa, cada teólogo vai enxergar de uma forma e vai dar um destaque, tá bom? Tudo bem até aqui, meus irmãos? Ok. Sim. Algum comentário? Alguma pergunta? Nenhuma? Pastor, o livro Pois não. do Hélice, ele também acrescenta que alguns hebreus deram um nome para números de Deus. Deus falou. Deus falou, né? Falou o Senhor, né? Exatamente, porque essa é uma das primeiras palavras, né? Uma das primeiras expressões. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro no deserto. Então, não estaria errado também de chamar. Perceba, irmão, deixa eu até fazer um comentário aqui, que é importante, né? Os nossos títulos, como há pouco nós lemos o texto de Números 6, do 22 ao 27, a bênção sacerdotal, aquilo que está em negrito, algumas Bíblias vão estar em itálico, isso não é inspirado. Essas divisões, elas servem como um entendimento do tradutor. Mas se a Bíblia não tivesse nenhum título e nenhum capítulo, e se nós tirássemos a divisão dos capítulos e versículos, não estaria errado também de nenhuma forma. A gente tem que procurar entender que o texto sagrado é o texto pelo texto. Por essa razão que até o próprio nome do livro não é destacado. É o 4º livro de Moisés. Qual? É aquele que começa dizendo que o Senhor falou a Moisés no deserto. Entendeu? Então, vocês verem como que isso é importante para a gente destacar e valorizar o texto sagrado. Deixa eu fazer um comentário aqui que também é importante, irmãos. Nós, como teólogos, vejam, eu estou um pedacinho da minha biblioteca, tem mais material ali, tem minhas bíblias de estudo aqui. Tudo isso é muito bom. Mas no fundo, se a gente não tomar cuidado, os comentários acabam nos atrapalhando. Sejam comentários de quem for. Me entendam, quando nós temos um pastor que é ortodoxo, conservador, ele vai nos conduzir às Escrituras. Então, isso vai nos ajudar. Mas se a gente não tomar cuidado, muitas vezes a gente fica viciado em ouvir ou ler comentário bíblico. E qual que deve ser a premissa nossa, como cristãos da Nova Aliança? O texto pelo texto. O texto pelo texto. Por quê, pastor? Porque o texto, irmãos, nunca se esqueçam disso. Ele veio de Deus para nós, para mim individualmente, para a nossa igreja local e família e para o mundo. Foi o texto. É como se Deus pegasse palavras da eternidade dele e compartilhasse conosco. Por isso que são os oráculos sagrados, as letras sagradas. Esqueça aqui todo debate de teologia e fixe como a palavra sagrada de Deus, ponto. Esqueça agora a questão do autor, a questão da localidade, mas fixe nisso. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque muitas vezes nós acabamos nos impressionando com a sabedoria humana e a gente vai deixando de lado o quê? A gente vai deixando de lado o texto sagrado. E por que eu estou dando esse destaque aqui, irmãos? Toda informação, ela forma a nossa opinião. Toda informação forma a nossa opinião.
Por que um dos pré-requisitos para o seminarista é ele não ser novo convertido? Porque no momento em que a pessoa é nova convertida, a gente pressupõe que ele nem leu a Bíblia. Mas depois que ele já não é mais um novo convertido, a gente pressupõe que ele já leu a Bíblia pelo menos várias vezes. Porque se o aluno vem para o seminário e não leu a Bíblia, mas ele conhece livros, os livros vão formar a opinião dele a respeito da Bíblia. E não foi isso que Deus deixou para nós. Vocês entendem o que eu quero dizer? Estão captando a ideia? Então, isso é o mais relevante. Por que eu estou dando esse destaque, irmãos? Porque em qualquer momento da história, qualquer pessoa que tiver um contato com as Escrituras, ele sempre vai aprender de Deus, e ele, ao buscar a Deus no seu idioma, ao buscar a Deus em oração, e depois disso tentar mergulhar nos textos sagrados pelas línguas originais, ele vai receber muita instrução do Espírito Santo. Aí, depois, ele buscar auxílios em líderes, em pastores, em teólogos piedosos, só acrescenta. Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas vezes, por mais bem intencionado que sejamos, nós somos tendenciosos e nós somos persuasivos. Por isso que nós temos que ter conosco que o livro de maior persuasão para nós é a palavra pela palavra. E depois vem as demais coisas. Podem ver o mal que cria uma teologia liberal. Uma pessoa que ela não foi doutrinada nas Escrituras e ela recebe uma carga muito grande de informação liberal, ela começa a questionar toda a Bíblia. Já a mesma pessoa que nunca teve essa influência liberal, ele, de repente, ele não questiona a Bíblia, ele aceita como palavra de Deus. Entenderam? Opa, tá entrando um som aqui. Opa, já era o seu, Júnior. Então, o que acontece? Só fazendo esse comentário aqui, porque isso é muito importante. Agora, é claro, irmãos, nós vamos dar esse destaque às Escrituras e depois vamos aprender com todos os materiais. Mas sempre, irmãos, colocando a Escritura acima de tudo e de todos, tá bom? Beleza até aí? Tudo bem? Joia? Vamos lá, continuando rapidinho, senão eu vou falar demais. Conteúdo do livro, leia para nós, pastor Johnny. Vamos lá. Os israelitas se preparam para sair do Monte Sinai, números 1. Preciso fazer citação do texto? Não, não precisa. Joia. E olha só, então começa saindo do Sinai. Exato. 1. A primeira contagem do povo. 2. Várias leis e regulamentos. 3. A segunda Páscoa. E aí, do Monte Sinai até Moabe. O que aconteceu em Moabe. Resumo da viagem do Egito até Moabe. Deus prepara o povo antes da travessia do Rio Jordão. Ou seja, eles saem do Sinai e vão até as colinas de Moabe. E é interessante isso, por isso que registra esses 38, 39 anos de história. Agora, outra coisa super interessante. Lembra que na aula passada, irmãos, eu falei que não é porque Levítico trata sobre as questões ritualísticas, normativas, de adoração, de sacrifício, de festa, que tudo sobre isso está só em Levítico. Não. Deus deixou um pouco também para Números. Deus deixou um pouco também para Deuteronômio. Assim como lá em Levítico, nós tratamos sobre a morte dos 2 filhos de Arão. Ou seja, o único momento na história que Números, ou um dos poucos momentos, eu diria, que Números toca num assunto mais histórico foi a morte, né, dos 2 filhos de Arão. No entanto, não significa que isso só seja também em Levítico, tá bom? Então, continuando, então, vamos lá. Continuando, referências do livro. Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. Vamos lá. O livro recebeu o nome de Números por causa das 2 contagens, que é o censo, que ocorreu durante o período do livro. Capítulos 1, 3 e 26. Números é uma coleção de relatos referente à vida dos israelitas no deserto. O livro expressa a natureza decaída do homem em razão do pecado, onde o qual não se inclina para Deus por conta da desobediência, do orgulho, do egoísmo e da murmuração. Neste livro, podemos encontrar textos semelhantes e que podem ser vistos no livro de Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Que eu acabei de dizer para os irmãos.
E aqui também, meus irmãos, um outro destaque que eu gostaria de dar é o seguinte: números faz contagem. A contagem, desde que ela não seja um objeto de vaidade, ela é algo importante para o povo de Deus. Essa ideia de que não, nós não vamos fazer uma contagem na nossa igreja porque Deus sabe de todo mundo, na realidade, dá para ver que, se não for uma expressão das nossas vaidades, a contagem ela é saudável. Pode ver? Olha a quantidade de pessoas que estavam lá no deserto. Eles tinham o número. Pastor, mas todos aqueles que contamos, dá para a gente verificar se eles são de fato filhos de Deus legítimos? Aí outra questão, meus irmãos. Lá no deserto estavam os filhos de Arão, que foram sentenciados por Deus e foram contados. Então, a gente não pode ficar julgando quem é, quem não é, mas cabe a nós, pastores, muitas vezes, fazermos esse tipo de situação. Nenhum problema por fazermos, nenhum problema. Eu diria que o povo de Deus não peca, e na maioria das vezes, por essa questão. Pelo contrário, isso é zelo. Isso é zelo. Agora, pode ser que tenha certas igrejas e certas denominações que estão fazendo a contagem por uma questão de vanglória. Aí, isso nos faz lembrar o recenseamento nos dias de Davi. O recenseamento nos dias de Davi deixou isso bem claro. Acho que o nosso irmão Júnior... Acabou a força aí, meu irmão? Acabou. Olha aí, tá vendo? Então, Peraí. tem problema aí, vai se adaptando, vai tentando. Até quando o celular aguentar, né, Júnior? Acabou a energia aqui. Pois é, e eu avisei há pouco também, irmãos, que eu estou roteando minha aula pelo meu celular, então a gente vai enquanto der, porque minha internet também aqui caiu. Minha internet também caiu, e ainda bem que eu consegui fazer o roteamento com o computador para poder dar aula passando os slides para vocês e para ficar a nossa gravação. Mas se uma hora cair, eu peço a compreensão de vocês, tá bom? Então, voltando, irmãos. Se a nossa contagem, se o nosso censo ele é baseado na vaidade, na vanglória, aí é outra história. Mas não é errado, viu, irmãos? Podem ver que até mesmo na Igreja Apostólica, logo depois do Pentecostes, nós vemos uma pseudo-contagem do número de convertidos. Chegaram a quase 3.000 convertidos. Depois de poucos dias, o número de convertidos era quase 5.000. Por que o texto diz quase 5.000? Porque foi tão repentino, era próximo daquilo. Mas isso não quer dizer que a igreja primitiva abandonava as contagens. Isso é uma questão que a gente também tem que encarar até de forma nua e crua, porque tem vezes que a gente está vivendo o dilema do profeta Elias. Lembra o dilema do profeta Elias? Na caverna? Senhor, só eu que sobrei. Aí o Senhor vem e diz para nós, não, meu filho, ainda tem 7.000 que não se dobraram nem beijaram o Baal. Então, muitas vezes, até mesmo na igreja, quando ela passa o efeito contrário, ou a denominação perde-se membros, nenhum problema, irmãos. A gente tem que ser verdadeiro nisso. Eu acho que isso é uma questão de zelo. Então, aqui, um livro de números, com essa quantidade enorme de pessoas, eles fizeram o censo. É claro que guiados por Deus. Eu acho que a grande questão que entra em pauta para nós é essa. Se nós estamos sendo guiados por Deus, tá bom? Vamos lá, pastor Johnny, por favor, pode ler para nós. Cenário religioso. O livro de Números faz menção a 2 gerações de Israel. A primeira foi a que saiu do Egito e a outra, a que estava prestes a entrar em Canaã. Primeiro, a primeira geração, esta foi testemunha dos prodígios e maravilhas que Deus fez através de Moisés. Eles receberam a lei de Deus de modo miraculoso, marcharam deixando Sinai e logo tornaram-se queixosos, mal-humorados, por causa do maná e de ciúmes ao ponto de formar rebeliões em Cádiz, Barneia. Até mesmo entre a família de Moisés houve queixosos que morreram. 2. Os 2 grandes pecados da primeira geração foi a idolatria e a rebelião de toda a assembleia no deserto. Essas atitudes foram cometidas no Sinai e em Cádiz Barneia, pela primeira geração que saiu do Egito. Após esse agravante, acendeu-se a ira de Deus com a decisão de destruí-los, mesmo em meio à desobediência do povo. Deus demonstrou a sua misericórdia, fazendo jus à aliança que havia feito a Abraão, de que o tornaria uma grande nação.
Joia. É claro que aqui é um slide, não dá para a gente registrar tudo, mas vocês também lembram do grande episódio que, inclusive, é o episódio que os sentenciam como um castigo e dão até a quantidade de anos que eles ficariam no deserto. Vocês se lembram de qual foi também um outro grande episódio que Paulo também, lá em Corinto, vai registrar? Só que olha como que é interessante, né, irmãos? Quando Paulo faz ali a síntese do Êxodo, Paulo cita 5 grandes pecados, né? Então, vocês se lembram do que eu acabei de dizer? Um pecado que eles pecaram. Aqui o texto do slide já estava falando, queixosos. Mas quando trouxeram algumas notícias, vocês se lembram disso? Moisés pede para alguns homens irem espiar a terra. Sim. E o que acontece? Bom, dos 12, apenas 2 foram felizes nos seus comentários, dizendo que a terra era boa, mas os outros 10 ficaram, assim, pasmados por conta das pessoas que lá estavam. E o que aconteceu com o povo? O povo chorou. Olha, se tivesse só chorado, tava bom, viu, Dio? O povo não só chorou, viu, Dio? Mas teve medo também, né? Também, mas se só fosse medo, choro e pode, tava bom. Mas o povo fez uma coisinha que a gente também faz e tem vezes que... aí. Murmurou, né? Exatamente. Porque Praguejou. chorar, Deus diz que vai enxugar a nossa lágrima. Ficar com medo, Deus fala para nós, seja forte e corajoso. Mas quando a gente murmura, aí a gente perde a benção. Lembra, eles ficaram 40 dias fora e Deus disse, por causa do pecado de vocês, cada dia se transformará num ano. Pastor, peraí, mas não é muita coisa, meus irmãos. É isso que eu falo que também nós precisamos deixar o texto bíblico falar. Estão entendendo? Temos que deixar o texto bíblico falar. Por que temos que deixar o texto bíblico falar? Porque Deus disse isso, foi o critério sagrado. Ele poderia ter deixado o povo lá no deserto 400 anos. Pastor, não podia ser 40 dias? Não poderia ser 40 meses? Tinha que ser 40 anos? Meu irmão, graças a Deus que não foram 400 anos. Entendeu? Então, Deus é Ele que sabe de tudo. Então, aqui, né? Pode falar, Júnior. Não, Deus é Ele quem? Soberano. Ele é soberano. Ele tem as medidas certas. E foi a murmuração, Sim. Né? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, que é uma síntese. Toda ingratidão leva à murmuração. E toda gratidão leva à adoração. Pode ver. Se eu sou grato, eu adoro. Se eu sou ingrato, eu murmuro. É um princípio espiritual. É uma máxima espiritual. Isso é fantástico. Aqui, Deus já tinha provado seu milagre, sua intervenção, o juízo sobre o Egito, a graça dele, o favor dele sobre todos. E o que o povo fez? O povo simplesmente agiu como ingrato. Então, por essa razão, Deus, mesmo tendo conservado 2 filhos ali, cheio de fé e ousadia, mas o povo deu ouvido não aos 2, e sim aos 10. Outra máxima aqui, que guardem isso no seu coração. Lembra há pouco que eu falei que nós devemos deixar o texto bíblico falar? E que a influência sagrada seja a maior persuasão na nossa vida? Por quê? Porque aqui, irmãos, nós vemos 2 homens cheios de fé, cheios de ousadia, cheios de temor, e que se mantiveram com expectativa, mesmo diante da grande adversidade, mesmo diante da grandiosa Jericó e as suas muralhas e os soldados e etc. e tal. O que Josué e Caleb fizeram? Se mantiveram com fé. E eles tentaram influenciar o povo, mas o povo não se deixou ser persuadido. Logo, o povo foi persuadido por quem? Pelos murmuradores, que foram os outros 10 espias.
Guardem isso, irmãos. Guardem isso. Assim como a unção contagia, a unção de Deus, ela transborda sobre nós e contagia. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando algo no livro sagrado, em homens consagrados, para a gente ser contagiado por essas pessoas. Assim como também aquela, eu diria, retaliação que seria, vou apelidar aqui de unção maligna, tá? A unção maligna, que não é unção, é uma perturbação, ela também contagia. Por isso que quando alguém vier sobre nós ou sobre você, sendo uma pessoa que mesmo que seja um pastor, um parente amado, mas ele está com azedume, diga para ele, irmão, pare, por favor. Por favor, pare. Ou se não me dê licença, eu quero dar um ponto final aqui. Porque nós somos seres influenciáveis, irmãos. Ou nós influenciamos para o bem ou nós influenciamos para o mal. Ou alguém nos influencia por bem ou alguém nos influencia por mal. Essa é uma máxima da nossa vida, que nos acompanha o tempo todo, tá bom? Então, aqui a gente vê que esses pecados foram algo muito sério na vida dessa nação. E o livro de Números destaca isso muito bem. E eu acho que isso que é fantástico no livro de Números, porque ele também vai dar esse critério bem elevado também, tá bom? Tudo bem? Querem fazer algum comentário, irmãos? No livro do Ellison, nesse ponto em específico, ele traz à memória uma coisa bem importante, né? Ele fala que a decisão de escolha de Deus não foi por conta não é por conta da fidelidade de Israel, e sim por conta da misericórdia de Deus. O que deixa muito claro, né? A tendência humana é sempre a queda. Deus, sendo um Deus que não muda e misericordioso como mantém a sua aliança por conta de si mesmo, e não por conta da fidelidade de Israel, que infelizmente não foi fiel. E isso vale para a nossa vida, pastor, porque muitas vezes quando a gente fala de murmuração, parece que nós, como pregadores e pastores, somos perfeitos. E a misericórdia de Deus na nossa vida o tempo todo também. Pode ver que o próprio Moisés também, ele também cometeu um deslize. E foi a misericórdia de Deus que foi derramada sobre ele, pune ele de não entrar em Canaã, mas permite ele de ir para o céu. Então, é isso aí, bem citado o comentário do nosso irmão Ellison. É a misericórdia de Deus. Agora, perceba, essa é uma linha muito tênue, porque se a gente não tomar cuidado, nós colocamos essa conta nas mãos de Deus, e não tem nada a ver, né? Se a gente está vivendo momentos de derrota por causa das nossas fraquezas e pecados, a gente tem que ser muito honesto conosco, porque senão a gente mesmo não vai romper o obstáculo, né? Uma das coisas que nos faz romper obstáculos, irmãos, é olhar com honestidade e verdade onde caímos e tentar reparar. Só assim a gente progride. Eu gosto muito de acompanhar a vida de um esportista. E o esportista, pode ver, ele só consegue romper obstáculos quando ele vê os seus limites. E assim somos nós na vida. E a gente tem que ser muito franco com isso, né? E é por isso que o discurso autorredentivo daquela religião que se autoafirma, nessa hora não fecha com as páginas da Bíblia. Porque se a gente está tendo êxito, é pela graça de Deus. Estamos caminhando correto, mas é a graça nos ajudando. E se nós cairmos, é a misericórdia de Deus que está nos dando chance para reconstruir a nossa vida. Jamais se esqueçam do que o apóstolo Paulo diz, né? Aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Na realidade, essa tradução diz muito. Não é quem está de pé, aquele que julga estar de pé. Porque a gente só está de pé porque o Senhor nos põe de pé. Porque se Ele não nos pôs de pé, não nos colocasse, a gente não estaria nem aqui. Como pode nós, hoje, pessoas tão falhas e limitadas, que outrora vivíamos no pecado, agora está estudando a Bíblia para servir o povo de Deus? Irmãos, isso não é muito elevado. Eu geralmente, faz parte do meu ministério, faz parte, inclusive, do meu treinamento com vocês, eu tenho um lado muito corretivo, porque eu vivo assim, é o meu estilo de vida. Eu sou
mais um pastor que se assemelharia a um coaching, que se assemelharia a um técnico. O técnico é muito corretivo, né? Pode ver que tem pastor que ele é mais terapêutico, ele vai comendo pelas beiradas, né? Que seria a função mais do psicólogo, do terapeuta. O terapeuta, ele não é tão corretivo, ele é indutivo, ele vai induzindo a pessoa. Eu sou mais treinador, pode ver, eu para aqui, vai ali, tá. E muitas vezes, até eu no meu discurso, muitas vezes eu também, até nisso, eu transpareço que eu sou muito perfeito, mas não é isso, é porque faz parte da minha cobrança natural. Eu me cobro muito. Eu me cobro muito no sentido como um treinador. Eu não tenho problema de pôr um espelho diante de mim e falar, Raimundo, aqui você está falhando. Então, quando eu estou corrigindo alguém, eu só replico parte daquilo que eu faço comigo. Talvez alguém pense que eu estou agindo como hipócrita, mas quem convive comigo, e como eu gosto de dizer, quem come um quilinho de sal comigo, sabe que mais cedo ou mais tarde eu também vou falar até das minhas fraquezas. Sem problema nenhum. E sou muito resolvido até nessas horas. Por quê? Porque eu acho que você tem que ser franco naquilo que você é bom e naquilo que você é fraco. Simples assim. Uma pessoa que te ouve num dado momento, ainda mais numa mensagem talvez mais fervorosa, possa ter uma impressão assim. Mas, ao mesmo tempo, se alguém que nunca me acompanha, só me ouvir no dia que eu estou falando da fraqueza, pode achar que eu sou um derrotado, porque eu vou pontuar da fraqueza com muita tranquilidade, falar, olha, isso daqui é assim, assim, assado, e só não vou entrar muitas vezes em detalhes mais íntimos por uma questão de particularidade e talvez porque algumas ovelhas possam não compreender, porque infelizmente tem pessoas que na igreja, na semelhança de um adolescente ou de uma criança que vê o pai e acha que ele é um super-herói, tem ovelhas que te vê na igreja como se você fosse um super crente. Então, na hora que você fala assim, irmãos, aqui está diante de vocês um comedor de arroz e feijão, que o pé é de barro, a pessoa fala, pastor, você não, pastor, entendeu? Então, muitas vezes a gente também tem que saber fazer essa leitura, porque diante de uma comunidade, você tem tudo. Você tem crianças na fé, você tem adolescentes na fé, você tem adultos na fé, tem soldados valentes na fé, tem os não crentes. Então, você tem que saber como pontuar até mesmo as suas fraquezas. Mas isso é importante, irmãos, a gente enxergar com precisão aquilo que a gente é bom e com precisão aquilo que a gente é fraco, tá bom? Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui. Então, rapidinho, vamos lá, pastor. Segunda geração, após a morte de Arão, Eleazar, seu primogênito, foi consagrado sumo sacerdote. A nova geração tinha a missão de ensinar o povo a fugir da murmuração, descrença e idolatria. Neste período, Deus concedeu-lhes grandes vitórias na Transjordânia. Mesmo havendo recebido a lei, o sistema levítico não parece ser cumpridores da lei. É impossível que eles tenham guardado todo o regulamento no deserto, e a prova é a circuncisão que foi observada após a travessia do Jordão, em Josué 5:5. Na realidade aqui, deixa eu só fazer mais um comentário importante, irmãos. Aquela geração que sai do Egito é a geração que morre no deserto. Pastor, e aí? A geração que nasce no deserto é a geração que entra no Egito. Ou melhor, entra em Canaã. Pastor, mas a conta ela é precisa? Nós não temos número exatos. Deduzimos ser alguma coisa dentro disso, mas a gente não pode fazer menção fechada. Por exemplo, irmãos, uma criança de 5 anos que saiu do Egito, ela, muitas vezes, não tinha a maturidade que tinha o mesmo de 20 anos que saiu do Egito. Então, como Deus tratou cada um desses casos, eu deduzo que essa geração que morre no Egito é essa geração, literalmente, dos 20 anos para cima. Dos 20 anos para cima. Essa geração que peca compulsivamente. Aquela geração que ainda saiu do Egito, mas que não eram, talvez,
estão maduros, que são ali no deserto, porque, irmãos, a gente sabe disso, que também tem adolescentes que são mais pecadores do que adultos e vice-versa. Então, uma coisa é fato, daquele contingente enorme, só Josué e Caleb, mostrando o seguinte, daquelas pessoas que eram responsáveis. Pastor, dá para afirmar que todos os demais? Deduzimos que sim, mas não tem como a gente fazer um apontamento ipsis literis, tá bom? Uma coisa é certa, aquela geração que sai do Egito é a geração que morre. Mas, pastor, até as crianças, pode ser que sim. Pode ser que eles foram influenciados também. Então, só aquelas que nasceram no deserto, que entraram em Canaã, pode ser que sim. De repente, foi uma nova geração abaixo dos 40 anos, porque eles não ficaram 40 anos no deserto. Então, são discussões que a gente não tem números precisos. Uma coisa é certa, há uma geração que morre no deserto porque pecaram contra Deus e foram sentenciados, pecaram com idolatrias, pondo o Senhor à prova, murmurando, tendo promiscuidade sexual, fazendo prova de Deus. Fato. Foram até as crianças? Talvez sim. E quem nasce no deserto? São esses que entram? Possivelmente sim. Mas poderia ter uma criança de 10, 5 anos que saiu do Egito, que agora estava entrando em Canaã? Talvez sim. Então, assim, irmãos, geralmente a Bíblia ela vai deixar claro alguns acontecimentos. Outros, como se trata de um contingente muito grande, a gente deduz, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não? Uma coisa é certa, Josué e Caleb entram lá, e eles já eram adultos e maduros. Pode falar, Gil. Quer falar, Gil? Gil, você quer falar alguma coisa? Não? Tá bom. Irmãos querem fazer... falar uma coisa? Pode falar. Eu vejo que nesse transcurso do povo conduzindo por Deus e via Moisés, há uma questão de integridade e mérito, né? Que a gente vê mais graça no Novo Testamento, né? Até porque você pode ver aí Deus olha muito por questão de fidelidade, né? Dos personagens. Sim, sim. Mas você sabe, Júnior, quando nós fazemos essa ponte, eu sei que o Novo Testamento ele destaca mais a misericórdia, e de fato é. Mas quando a gente tenta olhar esse episódio do deserto com graça e com misericórdia, Deus também foi muito misericordioso deles. É que o povo aqui foi muito rebelde. Só fazendo uma citação, lembram da serpente de bronze que foi hasteada? Uhum. Sim. A serpente de bronze que foi hasteada era o quê? Era uma serpente que remetia ao tipo de Cristo, mas até então eles não sabiam, porque o apóstolo João vai falar lá em João 3, que assim como Moisés levantou a serpente do deserto, Jesus seria levantado para que todo que olhasse para ele fosse salvo. Agora, não havia cura? Havia. Então, a pessoa que murmurava era picado pela serpente. Então, de repente, ele começava a murmurar, o culto foi ruim hoje, Moisés não estava na unção, e tá. Você viu lá que Arão não tocou direito, eu estou cansado, daí picou. Aí, uma víbora picou, e já começava a ficar com febre. Aí, o que acontece? Vamos correr lá para onde está a serpente hasteada. Se a pessoa olhasse para a serpente, ela não era curada? Uhum. Isso não é graça? Isso não é o perdão? Agora, pensem vocês, se uma pessoa depois de 5 vezes, porque eu imagino que a dona, vamos imaginar, a dona Joquebede lá, uma outra Joquebede qualquer, ou uma outra Sara, ou uma Mara, a dona Mara. A dona Mara aqui de novo, né? Todo mês a dona Mara vem aqui, vê a serpente hasteada, né? Ô, dona Mara! E ela ali com febre. Era porque a dona Mara vivia metendo a língua nos dentes,
falando mal dos irmãos. Agora, se uma hora Dona Mara não conseguiu chegar até a serpente, foi por quê? Porque Deus falou já, Dona Mara, acabou, não tem mais jeito. Então, perceba, Júnior, quando a gente faz a leitura com os olhos de graça, a gente consegue ver graça até no julgamento do povo. É que quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente tenta olhar a lei pela lei, mas a gente não olha o aspecto da graça, mas lá também tem graça. Interessante, né? Tá bom? Beleza? Vamos lá, meus irmãos. Oi? Não entendi, Júnior. Ok. Não, ok. Ok, tá. É que travou. Entendi. Tá, vamos lá, vamos correndo aqui. Pastor Gione, leia para nós o objetivo do livro. No livro de Números, vemos Israel aprendendo a servir a Deus de modo correto, desde o acampamento, onde o povo passa por um recenseamento conforme as tribos e famílias, as marchas pelo deserto. O foco desse livro foi preservar um registro acerca da paciência de Deus para com o povo que ele escolhera. Podemos observar ainda que Deus estende a sua mão redentora e a sua misericórdia excede a ira em detrimento aos pecados cometidos pelo povo. Dá uma pausa aqui, dá uma pausa, por favor. Então, aqui, o nosso querido professor Fabiano, ao montar esse slide, destacou esse princípio do Ellis, mostrando isso daqui. Se a gente for ver números com misericórdia, a gente vai ver. Sabe por quê, irmãos? Só mais um comentário. Arão não fez um bezerro de ouro? Fez ou não fez? Sim. Por que ele não foi morto? Porque ele se arrependeu. Miriam e Arão, de novo, não apronta contra Moisés por causa da Etíope? Murmura? Porque, mas quando Arão veio a ser morto? Só lá depois, no momento das águas de Meribá. Ali é como se Deus falasse, tá bom, Arão, chega, agora você vai perecer aqui, e Moisés também, porque os dois não honraram a santidade do Senhor diante do povo. Mas percebam que a misericórdia está em todo o livro. As codornizes, a maneira em que Deus repreende. Guardem isso, irmãos. Antes de Deus mandar um castigo, ele anuncia muitas vezes o seu perdão. Ele só libera o seu castigo depois que aquela pessoa se tornou irretratável. Guarde essa palavra. Antes disso, Deus é clemente, é bondoso, levanta pessoas, levanta profeta, levanta intercessores, permite o castigo, permite a aprovação, permite tudo, mas só depois de tudo que vem a ira. E quando vem a ira, é contundente. E aqui fica uma coisa, nós também não entendemos direito a ira. A gente acha que toda situação é ira, e não é. A ira é ira, irmãos. Quando é ira de Deus, todos percebem que foi ira. Tá bom? Leia para nós, pastor, por gentileza. Rapidinho. Pois não. Nesse ponto que o senhor menciona, quando a gente olha para Sodoma e Gomorra, a ida de Ló até lá provavelmente era para também anunciar arrependimento, embora a gente não veja isso no texto. Então, nós não vemos isso no texto, mas não deixa de ser uma maneira da luz brilhar sobre o justo, né? Justamente. Porque pode ver que Deus, de uma forma misericordiosa, coloca tanto Ló entre aqueles reinos, quanto coloca Abraão como um grande companheiro, porque antes da destruição de Sodoma e Gomorra, pode ver que Sodoma e Gomorra também passam por maus bocados numa guerra, e quem é que vai salvar ali Ló e os demais reinos? Abraão. Então, sempre o servo de Deus, ele vai ser luz. Essa é uma ideia que a gente extrai do livro de Gênesis com a vida de Ló, sua família e os seus pastores. E depois, com a aparição do anjo, ouvindo o clamor de Abraão e buscando Ló, dá para ver que realmente Ló foi para lá com um propósito. Tá bom? Perfeito. Pegando essa fala dele aí, me vem à tona aquele Novo Testamento, no Novo Testamento do Evangelho, Jesus fala, de repente, em alguma cidade, Cafarnaum, ele diz, se Sodoma e Gomorra tivesse ouvido os milagres, sinais que hoje vocês estão vendo, teria se arrependido. Exato. Exatamente. Mostrando, né, o quanto Deus é misericordioso e onde Deus nos põe, direto ou indiretamente, a luz brilha e o sal salga. Então,
Leia para nós, pastor. Vamos lá. Essa graça redentora não significa que Deus tenha deixado o povo na vida fácil, sem controle e independente. Deus os salvou para a disciplina e para o serviço militar. O Senhor os assegurou que se eles confiassem e permanecessem no poder de Deus e observassem a sua palavra, nenhum inimigo os derrotaria. Podem ver, irmãos, que quando nós olhamos também agora com os óculos da graça, a gente vai ver graça no Pentateuco. Por que a gente tem dificuldade de entender essa questão da graça no Velho Testamento? Por causa da lei. Paulo, como um judeu, faz esse contraponto com a graça no Novo Testamento, mostrando a diferença da graça e da lei para um povo que era judaizante, que estava, eu diria, usando da lei de uma forma legalista. Mas quando nós pegamos a lei e permeamos ela com graça, a lei, ela é punitiva, ela é algo que nos aponta para o erro, mas ela não é um objeto de punição, ela é um objeto de redenção, misericórdia e graça. Porque é por meio dela que nós criamos as nossas ofertas, buscamos o perdão. O problema é que nós, seres humanos, e a religião em nós, faz com que a gente transforme aquilo que Deus nos deixou para nos aproximar dele, nós fazemos daquilo aquilo como uma regra de religião autorredentiva. Eu pratico, logo sou consagrado pela minha força, e não é. Mas quando a gente começa a olhar o Velho Testamento com esses olhos de graça, de misericórdia, de bondade de Deus, e fugimos da tradição judaica, dos judaizantes, e a gente consegue ver essa graça, essa redenção, porque a gente vai ver por vários motivos, até na vida de Balaão, por exemplo, a gente vai ver que Deus quis ter misericórdia dele. Então, continuando aqui, eu não sei o que eu fiz agora, peraí. Vamos tentar acabar aqui rapidinho. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos dar uma pausa agora, irmãos, para a gente... Peraí. Foi aqui que nós lemos, né? O objetivo do livro. É isso aí. Isso aí. Então, vamos dar uma pausa agora, rapidinho, e aí a gente já abre um novo bloco, tá bom? Combinado. Se eu cair do sinal, já sabe, né? Ah, sim. Então, inclusive, irmãos, se a gente puder fazer uma pausa muito rápida, eu agradeço por causa disso. Energia, tá bom? Foi, já era. E se você quiser deixar a sua tela também, Júnior, bloqueada, já que está aqui, ó. Se você quiser deixar assim, porque eu acho que economiza mais, sabe? Peraí, eu vou carregar. Tá bom. Então, eu vou cancelar aqui a nossa gravação, tá bom?